Quem foi que disse que anime é feito só de série, né, pessoal? As animações japonesas também têm seu lugar na história do cinema, e é justamente sobre isso que eu tô aqui pra falar. Eu selecionei aqui alguns filmes que eu considero importantes, também baseado no meu gosto pessoal, e também filmes que eu acredito que não sejam tão conhecidos, né? Porque se fosse pra falar sobre filme óbvio que todo mundo já conhece, acho que nem faria sentido fazer essa lista. Mas antes de continuar, bem-vindos ao canal Classe S, sou Arthur Alencar e tô aqui pra mandar 7 filmes de anime que você precisa conhecer. Mas antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos, eu contei com a sua inscrição, beleza? E dito tudo isso, vamos pro que interessa. Para começar, eu vou falar de um dos meus diretores favoritos de filmes de anime, que é o Satoshi Kon, um diretor com filmes bem inteligentes, com um roteiro até um pouco confuso, digamos assim, não exatamente confuso, mas inteligentes, às vezes um pouco intricados. E o primeiro deles que eu gostaria de falar é o filme Atriz Milenor, que acho que é o meu preferido dele. É um filme sobre uma atriz que vai contando a história dela, sobre como ela passou a vida atrás de um amor perdido. É um filme, pessoal, que eu acredito que é um dos melhores filmes que trabalha o uso do flashback, que às vezes dá uma misturada no flashback com cenas presentes, com também flashbacks com momentos dos filmes dela, vai misturando realidade com ficção, porque né, ela é uma atriz. Eu acho que não é um dos filmes mais conhecidos do Satoshi Kon, mas é o meu preferido, também por não ser tão conhecido, eu preferi colocar ele aqui em primeiro lugar. Não que seja o melhor, mas só o primeiro aqui a ser citado. E outro filme do Satoshi Kon aqui, que eu acho que é até mais conhecido do que o Atriz Milenar, é o filme Paprika, que é um filme que trata muito dessa questão dos sonhos, é um filme que tem como temática os sonhos, essa questão do inconsciente ou do subconsciente. É um filme, pessoal, que vocês até já podem ter ouvido falar por ele ter influenciado bastante o diretor Christopher Nolan para fazer o filme A Origem. Inclusive tem algumas cenas que são bem parecidas entre A Origem e Paprika. Algumas pessoas dizem que é referência, outras que é homenagem. Eu já chamo um pouquinho de plágio, né? Não que A Origem seja todo plágio, o filme com certeza tem suas originalidades, mas essas cenas que são parecidas eu chamo um pouquinho de plágio, porque é basicamente uma cópia de Paprika. Mas de qualquer forma, fica aí pra vocês verem, né, como o Satoshi Kon é um diretor influente, influenciou até um diretor famoso como o Christopher Nolan, e não só o Christopher Nolan, também influenciou bastante o Darren Aronofsky no filme Cisne Negro e também Requiem para um Sonho, pra vocês verem até como esses diretores de anime conseguem ser bem influentes, e como os animes conseguem ser influentes até mesmo em Hollywood, né. Ah, e só um conselho na hora que vocês forem assistir Paprika, não tentem entender tudo, porque como eu falei, né, é um filme sobre sonhos, e em sonhos nem tudo faz sentido, né, então pra entender o filme, acho que é melhor se concentrar só na parte principal e algumas coisas ali deixa pra uma segunda vez que você for assistir. Se você for assistir pela primeira vez, tenta entender só o principal, porque senão você não consegue pegar tudo. Falando assim, até parece que o filme é impossível de entender, né, pessoal? Mas não, nem o filme do Satoshi Kon é impossível de entender, alguns são um pouco confusos, mas nenhum é impossível de entender. Até mesmo Perfect Blue, que eu acho que é o filme mais confuso dele, se você prestar atenção você consegue pegar direitinho tudo ali do filme. Eu não vou falar sobre Perfect Blue aqui, porque acho que é o filme já mais conhecido dele, então... Mas fica aí a recomendação de qualquer jeito. Também tem um terceiro filme dele chamado Perfect Blue, que também é muito bom. E como eu falei, nenhum é impossível de entender, só uma questão de você saber assistir. Aí a essa altura vocês já podem até estar pensando, Arthur, essa lista aí que tá fazendo vai ter filmes do estúdio Ghibli? Com certeza, né, pessoal? Não poderia fazer uma lista dessa sem falar de estúdio Ghibli. Mas também não vou mandar os mais óbvios, né? Também não vou falar aqui sobre Castelo Animado, nem A Viagem de Chihiro, porque acho que são filmes que todo mundo já conhece. Mas se não conhecer também fica aí a recomendação. A Viagem de Chihiro e Castelo Animado também são filmes muito bons. Mas os filmes que eu selecionei aqui pra falar são... É o meu filme preferido do estúdio Ghibli, que se chama O Conto da Princesa Kaguya. Acredito que seja um dos filmes menos infantis do estúdio. É uma adaptação de um conto folclórico do Japão que é antiguíssimo, que se chama O Conto do Cortador de Bambu. Mas pro filme aí eles adaptaram o título para O Conto da Princesa Kaguya. Que eu acho até que foi uma boa adaptação, porque o protagonista da história mesmo é a Princesa Kaguya e não o Cortador de Bambu, né? E bom, pessoal, a animação desse filme eu acho que é uma das mais originais do estúdio Ghibli. Eu acho que essa animação em si já é um show só no visual. E pra mim é um filme perfeito, não só na animação como também na história, e na minha opinião é um filme perfeito. Se alguém me perguntar um dia, Arthur, diz aí um filme que tu já assistiu e que tu acha perfeito, eu diria O Conto da Princesa Kaguya. Se alguém me perguntasse qual é o defeito desse filme, eu diria nenhum. Nenhum, pra mim esse filme é perfeito. Talvez se você assistir você tenha uma opinião diferente, né, porque é só uma questão de opiniões, mas pelo menos você vai entender por que eu gosto tanto desse filme. E o outro filme do estúdio Ghibli que eu selecionei aqui é o filme do Hayao Miyazaki, Vidas ao Vento. Eu selecionei esse filme porque eu acho que ele não é tão conhecido quanto os outros filmes do Hayao Miyazaki. Na minha opinião, um dos filmes menos fantasiosos do Hayao e do estúdio Ghibli, mas não por isso ele não tem a ver com a proposta do estúdio, né, pessoal? É um filme que, apesar de ser bem pé no chão, ele consegue também ser bem lúdico, né? É até um pouco estranho isso, é pé no chão ou é lúdico? Mas o Hayao Miyazaki consegue fazer esse tipo de coisa. É um filme sobre um rapaz que sonha em ser aviador lá na época da Segunda Guerra Mundial e também tem toda a questão sobre o romance dele com a esposa. Enfim, é um filme tão inspirador quanto os outros filmes infantis do estúdio, mas é inspirador de uma forma diferente, sabe? É inspirador de uma forma mais pé no chão. É por isso que eu acho que
que é o filme mais, talvez até mais original do Hayao Miyazaki, pode não ser o melhor, mas é o que mais se difere dos outros filmes dele. Por isso que eu decidi colocar ele aqui, também por ele não ser tão conhecido quanto os outros. Esse filme, O Conto da Princesa Kaguya, pessoal, ele tá disponível na Netflix com dublagem, tá? Caso vocês tenham Netflix. Quer dizer, na verdade, Vidas ao Vento não tem dublagem, mas O Conto da Princesa Kaguya tem, e Vidas ao Vento também tá lá pra você assistir com a opção legendada. E ainda falando do Hayao Miyazaki, mas não sobre o Estúdio Ghibli, tem o filme O Castelo de Cagliostro, ou como eu gosto de chamar, Lupin III, O Castelo de Cagliostro, porque eu acho que o Castelo de Cagliostro deveria ser mais um subtítulo nesse filme, né? Porque o filme, pessoal, faz parte da série Lupin III. Assim, Lupin III, caso vocês não conheçam, é um mangá feito por um mangaka chamado Monkey Punch, que é bem antigo. E ele já tem vários filmes, também já tem uma série com 6 partes, que a última parte, a sexta parte, acho que terminou esse ano mesmo. Não é um filme que você precisa ver as outras coisas pra você entender, porque cada filme é um filme isolado, sabe? Então eu tô recomendando aqui o Lupin III, O Castelo de Cagliostro, porque eu acho que é um dos melhores e é uma ótima pedida aí pra você começar Lupin III. Você pode tanto assistir esse filme pra começar todos os outros, né, pra poder assistir o resto de Lupin III, como também ficar só nesse filme mesmo, também tá ótimo. Esse filme ele tem bastante o estilo do Hayao Miyazaki, apesar de ter sido antes de ele entrar pro Estúdio Ghibli. Na verdade, acho que na época desse filme, o Estúdio Ghibli nem tinha sido feito. E pra você ver como o Hayao Miyazaki foi importante aí pra história de Lupin III, pessoal, depois desse filme, eu acho que mudou muito a forma como o tom de Lupin III era feito, né? Porque Lupin III até então era uma história um pouco mais adulta, que tinha elementos muito adultos, aí depois desse filme começou a ter elementos mais cartunescos, às vezes uma coisa até mais infanto-juvenil. Então o Hayao Miyazaki, apesar de não ser o criador original de Lupin III, foi bastante influente para essa série, e esse é um filme que eu recomendo muito para você começar Lupin III. Mas também, se você não quiser começar a série, quiser ficar só nesse filme aí também, é uma ótima recomendação para você assistir. Também tem disponível na Netflix com dublagem, caso você queira assistir dublado, né? E por último, vamos falar do Mamoru Oshii, que é um diretor com filmes bastante filosóficos, bastante contemplativos. O primeiro deles que eu tenho para recomendar para vocês é o filme Ghost in the Shell, que vocês já podem ter ouvido falar, porque faz parte de uma série que já é bem conhecida. O filme ele é uma adaptação de um mangá, mas apesar de ser uma adaptação, você não precisa ler o mangá, tá? Apesar de ser uma adaptação, ele é um filme bastante autoral do Mamoru Oshii. Eu sei que tem bastante diferença entre o mangá e o filme, então tem bastante diferença. Inclusive, acho que se você ler o mangá e se você assistir o filme, são coisas completamente diferentes, porque o Mamoru Oshii colocou bastante o dedinho dele aí nesse filme. É um filme que se passa em um futuro em que praticamente todos os humanos têm parte cibernética neles, e a protagonista, a Major Motoko Kusanagi, é uma ciborgue que tem o corpo inteiro dela mecânico, com exceção do seu ghost, ou melhor, sua alma, né? E um dos questionamentos do filme é se ela só tem a alma dela de humana, será que ela ainda pode ser considerada humana? Só por esse conceito tão abstrato quanto uma alma, né? O filme tem esse tipo de questionamento, além de outros questionamentos como sei lá, a dependência da tecnologia, né? É um filme como qualquer outro do Mamoru Oshii, pessoal. É um filme difícil de entender. É um filme com questões bastante filosóficas. Na verdade, eu acho que é o tipo de filme que, se você não entender a narrativa, tá tudo bem, contanto que você pegue ali a ideia principal dos questionamentos. E só mandando uma curiosidade aqui sobre o Mamoru Oshii, ele roteirizou um dos episódios da última parte de Lupin III que saiu esse ano. Eu não lembro exatamente qual é o número do episódio que ele roteirizou, mas é um episódio que não dá pra entender nada. Se você for assistir lá e você se deparar com um episódio que é muito confuso, provavelmente foi o Mamoru Oshii que escreveu. E por último, também do Mamoru Oshii, tem o filme O Ovo do Anjo, ou Tenshi no Tamago. Seria aí o título original, uma tradução livre seria O Ovo do Anjo, que é um filme sobre uma criança que vive em uma cidade aparentemente deserta, e ela vive ali carregando um ovo junto com ela, até que um dia, no meio da rotina dela lá, aparece um homem nessa cidade. E assim, de todos os filmes do Mamoru Oshii, esse com certeza é o mais, como é que eu digo, é o mais contemplativo e o mais experimental. Assim, se você não souber o que é um filme experimental, eu vou tentar explicar pra você, né, porque eu acho que é um conceito um pouco difícil. Eu acho que um filme experimental é o tipo de filme que não tem como prioridade uma narrativa, assim, na forma mais comum da palavra, né? É um filme que pega a linguagem cinematográfica pra trabalhar uma ideia. Assim, no caso de O Ovo do Anjo, eu acho que é um filme experimental por ser bastante contemplativo, por não ter um sentido próprio, né? Na verdade, eu acho até que a coisa que eu mais gosto nesse filme é que ele não tem um sentido próprio. É o tipo de filme que você vai terminar e você vai querer ver um review dele na internet, mas você até vai encontrar reviews, gente, mas nenhum review é absoluto, porque esse filme não tem um sentido único. Inclusive, o próprio diretor do filme, o próprio Mamoru Oshii, falou que ele não sabe exatamente sobre o que é o filme. Sim, ele fez o filme e não sabe sobre o que é. É isso, pessoal. Mas assim, só pra dar aqui minha visão própria, pelo que eu pude entender, pelo que eu pude pesquisar aí, né? O Mamoru Oshii disse que ele fez esse filme um pouco baseado depois de ele ter passado por uma desilusão muito grande com a religião, né?
Então acho que o filme é um pouco sobre isso, você consegue perceber ali em alguns elementos do filme, sabe? É um filme sobre desilusão com a religião, tanto é que o filme tem muitas referências bíblicas, né? Então, eu não sei dizer exatamente o que significa cada elemento do filme, o que significa cada acontecimento do filme, mas eu tenho minhas interpretações, mas vou deixar que você faça as suas. Mas já estou lhe ajudando aqui a tentar entender um pouco o filme, que o filme é sobre desilusão com a religião. Mas também pode ser que eu esteja errado, porque como eu falei, é um filme que não tem um sentido único. Então, qualquer interpretação que você tenha, pessoal, tá correta. Então, só assista e tenha a sua própria interpretação. E se você quiser saber onde é que você encontra o Ovo do Anjo para assistir, infelizmente eu acho que não tem nenhum streaming para você ver, então você vai ter que procurar aí nos sites piratas da vida. Mas eu, como sou um sujeito honesto, trabalhador, eu não vou falar para você em que site você encontra, então você vai ter que procurar por conta própria. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista que eu mandei, você assistiu algum filme, você já tinha ouvido falar de algum filme, você ficou interessado em ver algum dos filmes que eu citei aqui, você já tinha assistido algum deles? Coloca aí nos comentários o que você quiser, e se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo que você queira que assista algum desses filmes, né? Com algum amigo que você queira recomendar alguns animes bons. Então eu vou ficando por aqui, tchau, um beijo, até a próxima.